Agora, Bruno, você é um economista e é interessante quando há esse caos, como a economia se reorganiza, como você acabou de falar. A economia se reorganiza a despeito do governo, né? E você mostra que a Venezuela, a economia parece que está voltando a funcionar novamente, né? Explica um pouco melhor como é a atividade econômica num país que está politicamente desestruturado no sentido de colocar regras, fazer a lei valer. Como é que é essa lei de mercado onde a lei do país não vale? Isso é muito legal, Felipe, porque são vários choques que eu tive. O primeiro a gente chegou no hotel no primeiro dia e aí era noite, a gente estava no hotel legal e eu fui para a academia do hotel. Cheguei lá na academia do hotel, sabe quando te dá um certo choque? Eu olhei em volta e falei, a vida tá rolando normal. Uhum. As pessoas entram, eu vi a namorada entrando cumprimentando o namorado, a outra com o personal. Claro que eu estava ali numa bolha, mas o Brasil também. É, lógico. Aí eu olhei e falei, a vida acontece. A gente do lado de fora, quando só é impactado com as notícias que chegam, a gente acha que não tem vida. O ser humano tem uma alta capacidade de adaptação e a gente se adapta. É impressionante. Né? Então a economia rola, com as suas particularidades, com a sua pobreza, com o problema de infraestrutura. E uma das grandes respostas que eu tive das pessoas lá é, como isso aqui, como você consegue chegar em casa no final do dia e ter dinheiro ali? Mágica. Era a resposta que eu recebia. Mas acontece. De alguma forma, acontece. Realmente, a vida não é fácil. O grau de pobreza, 92% da população está abaixo da linha da pobreza. É muita coisa. Mas o nível de autoritarismo é muito grande. O salário mínimo dolarizando está na casa dos $7, o salário médio está na casa dos $200 e uma cesta básica custa $400. Nossa. A opção tem, mas poucas pessoas têm acesso a ela. Então, a organização é muito difícil, é muito pobre, a economia que mais vive é a economia informal. A economia informal virou mercado. Virou mercado. Igual quando eu fui para Cuba em novembro, eu falei, o que tem de capitalismo em Cuba é o mercado negro. Que ali são trocas voluntárias entre as partes. Na Venezuela, não. Você tem essas bolhas de capitalismo. Então, um dos entrevistados é um economista, o dono de uma empresa que chama Data Analysis lá, e ele me trouxe muitos dados. Eu fui na casa dele e ele nos trouxe muitos dados. Um dado interessante. Estima-se que tem 480 bilhões de dólares de venezuelano nos Estados Unidos. Isso não significa que o cara seja corrupto. O cara pode ter ganhado dinheiro nos anos 90 e tudo mais. Esse dinheiro começa a ser repatriado porque o governo Biden começa a impor restrições aos dólares de venezuelano lá fora. Com medo de que teu dinheiro fique congelado lá. E uma economia que não mais tem imposição de preço teto, muita gente está levando dinheiro de volta. Como o sistema bancário é praticamente nulo, porque você teria que transformar em Bolívar e ninguém quer Bolívar, você tem boom de construção, você tem boom de restaurantes. Então você começa a ver bolhas... E o governo faz vistas grossas também para isso. Totalmente. E deixa acontecer. Ele precisa, ele chegou no fundo do poço. Então o ponto que as pessoas lá falam era, a gente atingiu o fundo do poço, o país estava entrando numa revolução social, rebelião social, e o governo precisa desses dólares. Então hoje não mudou a lei. Se ele chegar na tua empresa e você não estiver impondo o preço teto, ele tem autonomia para te fechar. Mas ele não faz mais isso, ele precisa disso. O Maduro tomou um susto, então, com aquela ameaça de golpe. Quando o negócio começou a ficar feio, ele tomou um susto e falou assim, pô, preciso cair na real. E a real é não atrapalhar muito a economia para a economia voltar a gerar emprego e resolver parte desse problema social? Dizem que sim. E dizem que... Mas o susto não chegou a impactar ele ter medo de perder o poder. Mas isso escalar para alguma coisa, seja internacional, ou as pessoas realmente, a fome passar a ser maior do que o medo de morrer, e aquilo realmente explodir num caldeirão. Quando você permite que essas pessoas possam minimamente voltar a comer, mesmo que de má qualidade, quando ele obriga que que o dia da pessoa seja focado em voltar a fazer mágica para levar dinheiro para os filhos, a cabeça dele já não está mais voltada para ir para a rua para enfrentar a polícia. Ele está de volta a preciso arrumar emprego, preciso me virar. E aí você dispersa essa população como um todo. Então, dizem que sim, que foi o fundo do poço